Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, ok? Para mais uma série Gladiador na Vida. E para mim é uma satisfação poder estar recebendo vocês aqui no nosso palco, onde estamos recebendo hoje uma pessoa muito especial, Jaque Empreende, Jaqueline de Oliveira, essa pessoa extraordinária, essa mulher guerreira. Pensa numa mulher guerreira, gente. É Jaqueline de Oliveira. A Jaque Empreende. E para mim é uma satisfação estar recebendo, porque o propósito dessa série é te mostrar que cada gladiador é formado de um jeito, de uma forma. Cada um vai se despertar de acordo com o tipo de dificuldade, de vivência que cada um vai ter. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, ok? Jaqueline já está no ar, já está presente aqui. E hoje, como foi ontem tivemos a oportunidade de estar com Marcelo Antunes conosco. E hoje estou com essa grande empreendedora, essa grande gladiadora. Então, seja muito bem-vindo a essa live, minha amiga. Deixa ela entrar. Oi! Hello! Tudo bem, amiga? Deixa eu só dar um ajuste aqui, porque... Opa. Ai, vai ficar assim. Ai, como que ficar? Pronto, peraí. Já foi. Foi? Foi, pronto. Nossa, tá empoderada, hein? É? Fiz uma coisa, fiz uma coisa rápida aqui, porque não é todo dia que a gente fala com Alice Fly, né, não, gente? Então, Caraca, tá linda, amiga. Parabéns. É sinal que o esposo tá cuidando bem. tá vendo? Ele tá aqui, ó. Viu? Sorriu. Ó, para mim é uma satisfação poder estar te recebendo aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa série Gladiador na vida, pois o nosso universo é esse, né, o Jaque, que é de motivar pessoas a entenderem um pouco do processo da vida. E nada melhor do que nós contarmos a nossa própria história. Porque só quem vê os nossos bastidores somos nós que vivenciamos. E cada gladiador vai ser formado diante de características, diante de situações. E hoje eu tenho esse privilégio de te receber aqui, e para mim é uma satisfação imensa poder você ter liberado esse espaço para estar aqui comigo. Tá bom? Então fica muito à vontade, seja bem-vindo. O palco é todo seu, fica à vontade para falar, para expor para essa multidão de pessoas que vão entrar, aquelas que ainda irão ver no nosso IGTV, ok? Fica à vontade. O palco é seu, minha amiga. Eu que agradeço o convite mais uma vez e espero verdadeiramente conseguir contribuir aí para o crescimento, para a motivação, para um caminho. Eu acho que cada um tem uma história e vamos embora. Você que manda. Comecemos. Então vamos lá. Como nasceu essa gladiadora? Fala um pouco para mim. Como nasceu? Você quer detalhes? Não, né? Esses detalhes, né? Só para a gente descontrair, entendeu? Pegar ali, né? Começar no ritmo. Como nasceu? Eu acho que cada um, eu sempre falo que a gente não é um mero acaso, né? A gente não nasceu por obra do destino, a gente não veio a esse mundo por acidente, né? A Perfeito. gente veio
para cumprir um propósito nessa terra, e quando você começa a descobrir isso, a sua vida muda, né? A sua trajetória muda durante o caminho. Então, eu acredito que, como eu falo isso e prego isso, a gente não está aqui por acaso, e a gente não nasceu para ser cópia. A gente nasceu verdadeiramente para exercer um papel, para sermos únicos. Então, eu acredito que quando eu comecei na minha jornada, né, de trabalho, e aí como nasceu essa gladiadora, né, já que é essa série, eu penso que exatamente é o caminho, é a trajetória. Quando eu encontrei o propósito, quando eu encontrei verdadeiramente aquilo que me dava gosto de fazer, então a gente vai pegar isso para a área empreendedora, para a sua área profissional, tá, Wallace? Vou falar um pouco sobre isso, porque aí fica melhor. Mas isso pode servir para a vida de todo mundo. Então, assim, você não nasce com todas as armaduras, né? Você não nasce pronto, preparado com um manual de instrução. Como ser uma gladiadora, como ser um gladiador. Você se descobre, você se capacita durante o caminho, durante a jornada. Então, eu acredito que a minha jornada, quando eu entendi isso, que foi me capacitando e me capacita até hoje para poder estar de pé. Então, quando eu entendi que eu não estava aqui por acaso, que eu não fui uma obra do acaso, que eu não nasci para ser ninguém, que eu sabia do propósito, que eu sabia do legado que eu queria deixar e que eu quero deixar nessa geração, porque você pode alcançar um pouquinho, o outro pode alcançar mais um pouquinho, e aí quando você muda, o mundo todo vai mudando. Então, quando eu me descobri nesse propósito de comunicação, de poder conseguir levar uma mensagem para mais pessoas, do aquilo que aconteceu na minha vida, de conseguir fazer com que aconteça ainda de melhor na vida de outras pessoas, que elas conquistem ainda mais coisas do que eu já conquistei, do que eu ainda vou conquistar, eu acho que nasce. Você encontra o seu propósito. É como se fosse uma mãe que acaba de parir um filho. É a mesma coisa, porque aí o que acontece? Pode acontecer o que for. Você está ali protegendo, você está forte. Você está, você acabou de parir, então você acabou de ter uma cirurgia, você está fraca, você ainda está se recuperando, mas se alguém pensar em fazer alguma coisa com seu filho, você vai lá, uau! Valeu! Valeu! E aí, só que você se descobre naquele momento, você não sabia que tinha aquele sentimento dentro de você. Então é a mesma coisa, você se descobre nessa vida. Você realmente entende seu propósito e aí, nos dias bons você está bem, nos dias maus você sabe para aquilo que você veio. Então, quando você descobre que você não é uma cópia, que você não é um mero acaso e de que você vai fazer diferença neste mundo, pode ser impactando 1, 2, 3, milhões, milhares de pessoas, eu não sei quantas, a quantidade não importa, mas o que importa, se você conseguir impactar a vida de alguma pessoa, você tem um propósito nessa terra e você não pode ficar aí escondidinha da outra tela do celular, tem que se mostrar para o mundo. Perfeito, foi isso, eu acho. Perfeito. Nossa, isso é bastante interessante porque você tem duas escolhas na vida, né? Ou influenciar ou se deixar ser influenciado. E quem realmente deseja crescer, deseja realmente ser o protagonista da sua história, precisa de fato se posicionar, né? Sim. E dentro desse posicionamento, existem algumas ferramentas que vai te auxiliar nesse processo de evolução. Então, qual foi as ferramentas que nesse processo que você começou a se despertar para vencer na vida, para assumir a sua missão? Qual foi as ferramentas que te impulsionaram para isso? Para essa evolução? Exatamente. A primeira ferramenta está aí à disposição de todo mundo, que é o conhecimento, né? Não adianta. Então, eu sempre busquei muito conhecimento de todas as formas. Presencial, online, em roda de conversa. Eu nunca quis sentar numa mesa onde eu me considerasse ali a mais inteligente, vamos dizer assim, que isso não existe. Eu queria sentar com as pessoas que realmente pensavam a mais do que eu, com os vencedores. Eu queria sentar com pessoas que tinham ideias ali motivadoras, que colocava para cima. Então, assim, eu sempre procurei estar próximo dessas pessoas, porque isso atrai essa energia. Eu ainda brincava assim com as pessoas, eu fazia assim na mão, no braço dela, passa isso, passa um pouco para mim, entendeu? Então, passa isso.
Eu ainda brincava assim, então assim, a ferramenta principal foi a busca pelo conhecimento, foi a leitura, foi desenvolver, foi dedicar todos os dias partes da minha vida, do meu tempo, para poder ler e buscar um conhecimento diferente. E a segunda parte, a segunda ferramenta, é que eu sempre digo, não adianta nada ficar só do campo das ideias. A gente precisa ir para a ação. A gente precisa ir para a execução. Porque aí eu aprendi. Agora eu vou lá aplicar. Vou ver se isso vai dar certo. Eu aprendi então eu aprendi, né? Porque tem gente que aprende. Eu aprendi que tem para coisas boas, para coisas novas entrarem, as coisas ruins precisam sair. Tá. Então vamos tirar as coisas ruins, né? Então vamos praticar isso. Então vamos perdoar. Então vamos lá chamar, pedir perdão, perdoar. Então as coisas ruins precisam sair. Quais são essas coisas que estão te atrapalhando? Então, assim, depois que eu buscava o conhecimento, depois que eu procurava estar perto de pessoas que eu via que estavam ali na mesma missão, ou que elas estavam no mesmo propósito do que eu ia para a ação. Porque não necessariamente o que dá certo para você é o que vai dar certo para mim, para minha vida naquele momento. Aí você pega a dica no ar. Agora vamos adaptar a sua realidade. Então eu ia adaptando a minha realidade. Então aquilo que dava certo, canetinha, vamos continuar. Aquilo que dava errado, vamos tentar ali depois. Então, eu acho que essas ferramentas, elas estão aí para todo mundo. Então, auxílio, ajuda, profissional. E não é só também, às vezes, gente, um conhecimento que hoje a internet está cheia, gratuita. Por exemplo, esse conhecimento aqui é uma ideia que vocês vão começar e está de forma gratuita, vai estar disponível. Mas se eu precisasse, como eu faço até hoje, pagar por um auxílio, eu também faria a terapia, um processo de coach. O problema é que as pessoas querem mudança, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. E qual é esse preço? O preço do seu tempo investido, o preço de repente, você investir em outro conhecimento. Então, eu sempre procurei fazer as duas coisas, né? Eu pegava um pouquinho do conhecimento, de andar com essas pessoas, essas ferramentas me auxiliaram muito, tá bom? E depois eu ia para a prática. Nada de ficar no campo das ideias. Se você não colocar em prática, você não vai saber se dá certo. Eu sempre falei, eu não quero ser a irmãzinha do e se. Sabe? Já ouviu falar na irmãzinha do e se? Essa foi boa, hein? A irmãzinha do e se. A irmãzinha do e se. E se der certo? E se der errado? E se acontecer isso? E se chover? E se fizer sol? E se eu não conseguir? E se der muito certo? Cara, eu não sei. Eu prefiro ser a pessoa que arriscou e que de repente deu certo ou que deu errado, do que eu morrer pensando no e se. Eu prefiro morrer com memórias. Entendeu? Memórias do que com sonhos não realizados. Então, isso foi ferramentas, ou seja, busquei o conhecimento, andei com pessoas que estavam na mesma vibe, que estavam anos à minha frente, peguei, aprendi com elas, aprendo com todo mundo até hoje, e depois eu sempre ia para ação, que sem ação eu não vou saber se vai dar certo ou não. Eu só vou saber se esse bolo de chocolate é maravilhoso se eu comprar os ingredientes, se eu aprender a fazer e se eu fazer. Perfeito, perfeito. Perfeito. Simples assim. E dentro disso nós vemos bem claro, né, que houve um alinhamento aí das ações. Né? Não foi nada assim aleatório. Você procurou, de fato, em busca de resultado com quem já tinha resultados. Porque quem já tinha... o exemplo fala mais do que as palavras na realidade. Né? E eu percebo que você, na sua fala, você disse que a conexão com pessoas que tinham o mesmo desejo, tinham o mesmo propósito, te impulsionava mais ainda a querer mais, a querer mais. Mas se a casa Jaqueline não se posicionasse da forma correta, ficasse lá no fantástico mundo de Bob's, lá só brincando, só se divertindo, Jaqueline ia se empoderar tanto? É o preço. Eu falei, é o preço. Então, tudo na vida tem um preço, né? E a sua história é bonita, porque você disse que a ferramenta principal que você buscou foi o conhecimento. E você disse, historicamente, que o conhecimento é a base da estruturação de todas as coisas.
Se você não tiver conhecimentos alinhado com o seu propósito, não vai adiantar você ter várias informações, mas sem congruência. Nós falamos muito disso, né? Congruência, objetividade, desejo de crescer, aquela gana, aquela vontade de fazer a diferença. Então, Jaque, muito interessante essa questão. Mas me fala, quais foram os seus maiores desafios? Vai ter que ser papo para 20 lives. Todo mundo tem desafios na sua trajetória o tempo todo. Então, eu acredito que um dos primeiros desafios que eu tive, né, que a gente passa até hoje, é a sua autoafirmação. É o seu autoconhecimento, é você acreditar que é possível. Sabe, por mais que as pessoas falem para você, ah, você acredita, vai dar certo, é possível, você é bom nisso que você faz, tal. Aí você enche o balão. Aí quando tu chega em casa, tu pensa assim, será mesmo? Será que eu sou capaz de executar isso? Será que eu sou capaz de liderar no meu negócio? Será que eu sou capaz de viver só disso aqui? E aí, esse é o primeiro desafio que você tem que se encarar, né? De você primeiro não acreditar em você e saber que aquilo que você faz é com excelência. O segundo dos desafios que eu sempre conto, né, no Mulheres Empreendedoras, quando eu abri a minha empresa, e eu vou falar mais do âmbito aqui, exatamente empreendedor, comercial, mas isso aí também a gente pode levar para a história de vida, é que eu fui mulher, né? Abrindo uma empresa, tendo que passar por reuniões com empresários, bilhões, Barra da Tijuca, chega lá a Jaqueline na reunião para saber se fecha a consultoria ou não, e tá toda a diretoria financeira, um prédio que vieram milhões, aí vem a Jaque, mulher na frente de uma empresa, empresa, sozinha. Cadê? Não tem homem nessa empresa não? Não tem sócio? Não tem sede? Entende? E moradora da Baixada Fluminense. Então, cara, eu tinha que ser muito boa naquilo que eu fazia. Eu tinha que ser muito boa naquela reunião, porque o meu desafio era mostrar para essas pessoas que já me olhavam com um preconceito, infelizmente isso acontece, a gente não pode negar, de ser uma mulher que a gente ainda tem muitos desafios diferentes de homem na frente de um negócio, apesar de que a última pesquisa mostrou que 50% das últimas empresas que foram abertas por mulheres. Então, a gente está páreo a páreo já, entendeu? E quando eu chegava para essa reunião, eu tinha que enfrentar esses desafios, de mostrar todo o meu potencial, de mostrar tudo aquilo que eu tinha aprendido e como eu poderia ajudar aquelas empresas. Por quê? Porque era Baixada Fluminense, mulher numa liderança. Então, por isso que aquele primeiro desafio que eu falei, de você se autoafirmar, de você saber exatamente o que você quer e como você pode ajudar as pessoas, isso me ajudou e me passou confiança quando eu entrava para essas reuniões. Então, esses foram um dos maiores desafios, assim, sabe? Além de outros na vida pessoal, na vida do trabalho. Então, são várias coisas, são vários percalços aí pela frente, entendeu? Mas eu posso dizer como mulher empreendedora que foi isso, que foi mostrar que, sabe, de não ter nenhum empreendedor na família, de não vir de um ramo de pessoas que abriram negócios e de todo mundo querer, vai fazer ser funcionário público, nada contra, mas assim, aí as outras pessoas te olhavam de uma forma diferente, dentro da própria família, fora da família, e aí você ir lá se reunir com esses empresários, eu lembro até hoje, mas graças ao Senhor bom Deus, como tudo está entregue na mão dele, e eu confio bastante, é ele que é a lâmpada dos meus pés. Amém. E eu conseguia passar aí por essas reuniões com sucesso, entendeu? Que show! Mas você falou uma coisa muito interessante, que você falou de competência. Sim. A competência é uma ferramenta que te impulsiona e que te empodera. Porque você tem convicção que você está pronta para aquilo. Você está apta para aquilo. Mas quando você não se apronta, quando você não vai em busca de conhecimento, em busca de informação, você acaba ficando sem a competência de fazer. Você pode até iniciar o processo, mas a ausência de informação
não vai deixar você chegar à conclusão, não vai deixar você chegar ao objetivo. E não vai ser interessante para o outro se perceber que você não tem tanta competência assim. Então, você disse que a sua jornada de gladiadora não foi fácil, porque você teve, em primeira instância, de acreditar em si mesmo. Em segunda instância, valorizar o seu aprendizado. Terceira instância, vencer o preconceito. Porque também, por ser mulher, por não ter nenhum homem do seu lado para te auxiliar naquele momento, era só você já que empreende ali no tete-a-tete. O que essa menina lá de Nova Iguaçu está fazendo aqui, gente? O que essa garota pode fazer? Entendeu? E sem contar, era só... E sem contar com as concorrências. Por quê? Sim. Porque a concorrência sempre vai existir. Mas quando você é capaz, quando você de fato tem competência, você não fica olhando muito para a grama do outro. Você olha para a sua grama e cuida dela para que ela cresça, fique viçosa, igual do outro que já está viçoso. A maior dificuldade do ser é olhar para si mesmo. E eu vejo na sua história que você, em todo tempo, olhou para si. E quando você olha para si, você vê nas dificuldades oportunidade de provar o quanto você é capaz. Você poderia ter fugido dessa entrevista, desses projetos. Mas eu falo assim, Wallace, você não sabe fazer até você fazer a primeira vez. Eu não sabia fazer um contrato até eu fazer o meu primeiro. Eu não sabia fazer a minha palestra até eu dar a minha primeira. Só que as pessoas querem ficar esperando o perfeccionismo, tá tudo lindo, entendeu? Ter tudo para poder começar. E eu fui ao contrário um pouco disso. Então, vamos andar com a roda rodando. Então, para eu saber se eu sou boa mesmo, eu tenho que ir para o campo de batalha. E aí eu me joguei. Vamos para o campo de batalha, vamos para essa reunião. Eu só vou saber se eu vou passar por essas reuniões, por essa entrevista, se eu for. Então, passei da primeira, aí o que acontece? Que é muito bom isso na vida da gente. Aí quando você faz que deu certo, para a próxima você já vai mais confiante. Aí você estuda mais um pouquinho, porque você nunca vai estar 100% pronto. Aí você estuda mais um pouquinho e já é mais confiante para o próximo. Aí eu sempre gosto de comparar com a culinária para a gente ver, porque aí se o primeiro arroz queimou, você faz de novo. Aí você já pegou o time, você já sabe quando tem que abaixar, quando tem que aumentar o volume ao fogo, entendeu? Então é assim. Então a primeira entrevista, isso aqui eu acho que eu poderia melhorar, então eu vou melhorar na próxima. Mas aí eu sempre falo, fechou o primeiro, Brasil, meu bem. Você só precisa fechar o primeiro, você só precisa fazer a primeira vez, porque o resto é consequência. Você só precisa, eu vou entrar numa faculdade, mas como eu vou fazer? Se matricula, meu filho, agora. Agora não pode, né, a pandemia, mas assim, se matricula nesse curso. Depois, como você vai fazer, pensa, porque às vezes as pessoas querem tudo muito certinho. Existe o planejamento estratégico, você precisa fazer isso também para a sua vida, mas tem certas horas que, para você ter essa confiança, essa autoafirmação, entendeu? Vai. Entendeu? Olha que minha esposa trabalhou na Papelex. O Jefferson está falando aqui que a esposa dele trabalhou com você na Papelex. Papelex. Manda um beijo para ela também, Jefferson. Qual é o nome dela? Tailane, claro. Um beijo, uma querida, viu? Adorava trocar muitas ideias. Já me ajudou muito a Thay. Beijo. Então, Jaque, nisso que você colocou aí, você falou que o início é desafio. É desafio. Depois vai se tornando mais desafiante ainda. Você vai crescendo. Os desafios mudam. Aumenta. Então, aí volta para aquele caminho do ajuste. Porque nós estamos sempre ajustando alguma coisa. Poxa, essa live hoje foi bom, mas da manhã pode ser melhor, do outro pode ser melhor e sempre pode ser melhorado. Porque eu decidi falar sobre o gladiador na vida, porque todos nós estamos diante de um Mortal Kombat, aonde tanto eu quanto você estamos lutando para um objetivo, que é
sustentar a nossa casa, realizar nossos sonhos e auxiliar a quem tem necessidade. Porém, sem nós vencermos esses desafios, essas situações da nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu aprendo com a sua história que você... Vai ser a irmãzinha do IC. Não entendi. Vai ser a irmãzinha do IC. IC. Então, nós não podemos ficar no caminho do IC, né? Nós precisamos fazer. E isso eu aprendo, muitos homens, mentores e mentoras, elas sempre falam isso. Vai fazer, faça! Vai ter gente que vai te apoiar, show! Mas vai ter gente falando, nossa, ele fala muito errado. Nossa, ela não se arruma bem. Nossa, eu não gostei da cara que ela fez naquele momento. Nossa, o telefone dela tocou numa hora imprópria. Aqui, ó. Por quê? Mas você só chegou a essa realidade quando você se empodera. Enquanto você não se empodera dessa convicção, dessa certeza, da sua capacidade, você vai sempre ter que mostrar que tem. Você não vai ser. Você vai ter que mostrar que tem alguma coisa para que os outros te respeitem. E as pessoas não têm que te respeitar pelo que você tem, mas sim pelo que você é. E hoje, a Jaqueline não é respeitada só pelo que ela proporciona aos outros, mas sim pelo que você é. A sua essência emana mais, fala mais alto, grita mais alto. Então, isso é extraordinário. Mas vamos lá. O que você teve que sacrificar para alcançar? Meu. Tem que sacrificar alguma coisa para alcançar o sucesso ou algo parecido? Tem que crescer. Acho que não, hein? Tem que sacrificar. Vambora. Essa aqui é boa, Flávia. Vambora. Olha só. Eu vou contar do sacrifício da virada para quando eu decidi abrir o meu negócio. Então, como até aqui uma pessoa já colocou, que me conheceu, eu, antes de abrir a mentora, né, antes de trabalhar com treinamento, com o projeto de empreendedoras na Baixada para as mulheres, o meu último trabalho foi como gerente estratégica nessa empresa, né? Então, eu comecei lá e cresci, trabalhei 6 anos nesse lugar e eu sempre tive vontade de empreender. Eu costumo dizer que a maternidade, a gente já ouviu isso em muitos lugares, a maternidade, ela pare empreendedoras, né? Além de parir o filho, pare várias mulheres empreendedoras, porque a gente tem os nossos filhos e a gente quer ficar mais perto. E aí, no meu primeiro filho, o Davi, eu tentei, assim que ele nasceu, eu tentei sair, não deu muito certo, faltou planejamento, faltou recurso financeiro, e aí eu voltei para essa empresa, já com muita vontade de empreender. E aí eu engravidei alguns anos depois de Mariana. Eu falei, agora vai. Quando Mariana nascer, eu já quero ela nascendo, abrindo os dois, entendeu? Nasce a Mariana, nasce a empresa. Vai ter que acontecer agora, porque eu via negócio em tudo quanto é lugar. Eu olhava para uma coisa e falava, isso aqui pode virar um negócio. Se essa pessoa fizer isso, o negócio dela vai dar certo. Se ela investir nisso aqui, e eu já ajudava, mesmo sem, sabe, ser aquela coisa ali formal. E aí entra o sacrifício. No último ano da gravidez, todo mundo sabe que uma mulher grávida quer comprar de tudo e todas as coisas, né? Quer montar o enxoval, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou economizar porque eu preciso de dinheiro para montar o meu negócio. Eu não quero fazer como da primeira vez, que acabou o recurso e eu não consegui. Então, eu vou fazer uma reserva e eu não ganho dinheiro, os horrores, para poder sobrar dinheiro assim, eu vou ter que fazer esse sacrifício. E aí, o que acontece? No último ano, eu não comprei nada de extraordinário para Mariana. A Mariana nasceu com básico, mas o Senhor foi me abençoou tanto que aí eu sabia que Ele estava comigo nesse projeto, que eu ganhei 3 chá de bebês sem botar R$1. Meu Deus, hein? Que isso, 3. Hein? Deus te honre, Mas olha só, é o preço do sacrifício. Mesmo tudo bem, é o preço da obediência. Eu sempre falo assim, a obediência, grave isso aí para essas pessoas que estão aqui com a gente. A obediência vai fazer você conquistar lugares, pisar em lugares onde a sua competência jamais pensou em te colocar. Então,
Recebe. A sua obediência é importante. Então, eu estava debaixo de uma obediência. E aí, uma obediência de Deus, né? Para quem entendeu, sabe, entendeu? E aí, o entendedor entende. E aí, qual foi o sacrifício? Eu não podia comprar mais nada naquilo. Eu não podia comprar uma blusa, eu não podia comprar um sapato, eu não podia comprar nada de extraordinário para coisa da minha... Wallace, eu anotava as roupas para eu não repetir. Por quê? Porque eu era gerente. Aí imagina a pessoa falando assim, essa gerente veio trabalhar com essa camisa o mesmo dia. Eita, olha Deus falando. Não é? Aí o que eu fazia? Para eu poder, eu não posso comprar roupa nova. E mulher tem um monte de roupa no armário. É porque a gente gosta de usar as mesmas. Eu falei, eu tenho que usar todas. E aí eu lembro, me emociono, né? Eu lembro que eu anotava blusa verde com não sei o quê, sapato não sei o quê, para eu não repetir pelo menos durante um mês. Eu tinha que ter pelo menos 30 pecinhas ali para eu não repetir. E assim foi durante um ano. E aí toda vez que eu recebia, eu dei um nome para minha empresa, não é essa, mas na época era Jaquelex. E aí toda vez que eu recebia, eu pegava esse dinheiro e eu separava para Jaquelex. Toda vez quando eu recebia, eu pegava... independente, eu não esperava sobrar. Porque às vezes você acha que vai sobrar dinheiro. Eu não esperava sobrar. Eu pegava daquilo dali e separava para o investimento. O que sobrava era dos custos. E aí o sacrifício maior para abrir o negócio foi quando eu tive que largar esse emprego. Eu tinha 6 anos de casa. Eu era gerente estratégica. Eu era ali braço direito do dono. Era uma empresa que faturava mais de 20 milhões por mês. Eu ganhava um salário sem demagogia, sem assunto. Não estou falando de dinheiro, mas para vocês terem uma ideia do sacrifício quando você entende que tem um propósito e quando você está debaixo da obediência. Eu ganhava, em média, mais de 10 mil reais por mês. Então eu estava o quê? Tranquila, eu poderia ficar naquele negócio ali para o resto da minha vida. Eu poderia morrer naquela empresa. Só que eu descobri um propósito. Eu queria ajudar, impactar outras pessoas. Eu não queria viver ali debaixo daquele jugo que não estava me fazendo mais tão bem, eu estava perdendo a minha essência. Então tem dinheiro na sua vida que não vale a sua essência. Tem coisas que tiram a sua... Tem coisas que tiram a sua paz que não tem dinheiro que compre. Então eu já não estava mais, assim, aquele dinheiro já não era só o dinheiro. Eu estava perdendo a minha essência naquele lugar. E aí eu falei, é agora. Então eu amo de paixão, me ajudou muito, me proporcionou muitas coisas que eu tenho hoje materiais, mas eu precisava de algo a mais. Eu precisava levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu precisava dizer que mesmo sendo mulher, filhas aí de todo mundo como sabe, dona de casa, funcionário público, moradora da Baixada, que não tinha R$1 na conta, que era possível sim construir um negócio e deixar um legado. E assim aconteceu. Só que isso só aconteceu com esse sacrifício. A minha família passou um ano sem saber o que é um cachorro-quente. Entendeu? Sem saber o que é um sapato novo. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, as coisas já estão no lugar. Então foi um risco. E eu sempre costumo dizer assim, eu nem sei se vai ter essa pergunta, né? Mas se tem uma das características que eu sempre falo, cara, é destemida. É estar debaixo da obediência. Eu falei, se não der certo... Eu vou aprender a fazer docinho com Wallace e vou vender no sinal. Não tô nem aí. Não, isso para mim não é vergonha. Entendeu? E eu nunca tive vergonha. Vender para mim não é uma vergonha. Por isso que eu ensino as pessoas a venderem hoje. Foi? Interessante. Muito interessante porque você falou sobre a administração. Quando você tem uma boa administração e um bom planejamento, faz com que a sua missão comece a acontecer, comece a se tornar real, comece a se tornar verdadeiramente praticável. Mas quando te falta a administração, você acaba deixando de vivenciar coisas extraordinárias porque simplesmente não correspondeu à altura e não foi capaz de se sacrificar igual. Pelo que você quer, né? Exemplo. Às vezes eu me sacrifico, minha esposa fica falando, você não sai desse celular, você tem que me dar um pouco de atenção. E eu falei, filha, eu estou fazendo isso e isso. Por quê? Porque existem momentos
que você precisa se sacrificar. Ainda mais quando você está numa transição de carreira, quando você está numa transição de inserir alguma coisa no mercado, você precisa se capacitar mais. Você precisa ser mais administrador, porque senão os sonhos não vão se tornar realidade. Porque quem dorme sonha, mas quem anda realiza. Não basta somente ficar dormindo, sonhando e Senhor me dá, Senhor, Senhor me dá, Senhor. Se ele já falou, já te dei duas pernas, te dei dois braços, te fiz falar. Tem lá, o Marcelo ontem citou, até esqueci o nome do rapaz, que não tem nem os dois braços, nem as duas pernas. Mas nem por isso ele deixou de fazer e de cumprir a missão dele. E eu aprendo com você, Jaqueline, que a administração é tudo. Porque você disse que quando você tem uma boa administração e você coloca em primeiro lugar Deus na sua vida e depois você reconhece a sua capacidade, você cumpre o seu propósito, você obedece. Porque o princípio para se viver a abundância é obedecer os princípios. E muitas das vezes nós pecamos nisso, de seguir os princípios. Às vezes nós relaxamos. Não, hoje, eu não sei se eu vou viver amanhã, porque eu vou juntar para amanhã se eu estou vivendo hoje. E esquece que quem junta, amanhã tem. E isso eu falo para mim e falo para aquele que me assiste, que todo gladiador passa por esses percalços de má administração, quer seja do tempo, quer seja da convivência com a família, quer seja nos seus afazeres particulares, na sua área profissional. Todos nós passamos, porém, uma coisa é você passar, outra coisa é você permanecer na mesma posição, na mesma postura. Então eu entendi, Jaque, que você teve que fazer uma escolha, tomar uma decisão enérgica. Que difícil, porque lhe custou, porque você tinha toda uma segurança. Poxa, estou bem empregado, estou no meu status, entendeu? Tem já uma convivência, e agora eu decido sair do nada e virar uma gladiadora. Não, eu vou viver isso? Não, vou ficar aqui. Não, aqui tá bom, aqui. Não, mas você percebeu que tudo que você faz tem que ter prazer, tem que ter alegria, tem que ter satisfação. Se aquilo que você faz não te traz satisfação, não te traz prazer, não te traz alegria, por que vai continuar fazendo? Eu vi isso bem claro quando você colocou aquilo. Era bom, me ajudou bastante, me auxiliou para pagar as minhas contas, fazer minhas formações, me capacitar para me tornar uma gestora, me tornar uma mentora, me tornar capaz de montar projetos para fazer com mulheres que também não acreditavam em si. E agora, olhando o meu exemplo, que é capaz, eu não sou super, só sou uma gladiadora que decidi não morrer. Eu decidi vencer. Eu vejo isso categoricamente em você. Que você decidiu, você tomou a decisão. Não, eu tenho meus projetos, vou me sacrificar, vou fazer por onde para alcançar e vou ser referência para outras, não me ensoberbecendo, não me querendo dizer assiste, como tem umas aí, né, que assiste, não. Você é a Jaqueline, ao qual, do seu jeito todo carismático, todo para frente, eleva as pessoas também a seguirem. Não, tá dando ruim aqui, amiga? Parte para esse lado daqui. Não deu aqui? Parte para outro, segue o fluxo. Então, Jaque, com isso, hoje qual é a dica que você deixa para as mulheres? Qual o caminho que você fala para elas se despertarem? Vamos embora. O que acontece? Nem tudo na vida são flores. Nem tudo na vida vai dar certo. A vida não é um TikTok. A vida não é, entendeu? O que as pessoas postam na rede social. Você tem vida.
Se eu fazer aqui um tour pela minha sala agora, vocês vão ver que vai estar pior do que o Guanabara em promoção. Entende? Não tem vida perfeita. Não tem como você ter tudo no lugar. Agora, o conselho que eu dou é despertar exatamente o que você quer. Eu sempre digo assim, tem um vídeo, o último vídeo que eu coloquei foi exatamente sobre isso. Se você não tiver os seus sonhos bem definidos, você vai viver o sonho de outra pessoa. E não é que o sonho de outra pessoa, não é legal viver. Poxa, se meu marido tem um sonho e ele realizou, poxa, é claro, eu vou ficar super feliz. Mas você não pode viver o tempo todo o sonho de outras pessoas. Ah, é o sonho do meu filho, é o sonho do meu pai, é o sonho do meu tio. E o seu? Qual é o seu sonho? O que é aquilo que te faz feliz? Tem que ser em conjunto, é porque mulher tem essa mania de querer ajudar todo mundo a todo tempo. É o tio que tá doente. Ai, meu Deus, é meu tio que tá doente, deixa eu ir lá ver se eu consigo um dinheirinho para comprar o remédio com ele. Ai, mas a minha irmã tá precisando de uma faxina em casa, deixa eu ir lá na faxina dela, arrumar ela. Ai, mas o meu marido não dela. Aí você adoece, aí você não cuida de você. Eu sempre falo, é igual no avião, gente. Para quem, né, ó, coloca a máscara em você primeiro, para depois você colocar no seu filho e no seu marido, porque senão morre todo mundo. Se você não tiver oxigênio, se quando o avião estiver caindo e você não tiver com seu oxigênio, no desespero, você vai ficar sem ar e as pessoas do lado também. Então é a mesma coisa para nossa vida. Coloca a máscara em você, se cuida, se ame, conheça os seus limites, saiba até onde você pode ir. Esse foi o meu desafio. De um emprego para o empreendedorismo. Era um sonho meu, era o que eu queria. Eu tenho uma carta de 18 anos que eu digo que eu quero rodar o mundo fazendo treinamento. Gente, 18, as pessoas querem ser médica, as pessoas querem ser advogada. Eu queria treinar, eu queria mudar as pessoas através do poder do conhecimento. Essa é a Jaque. De repente, você que está assistindo aqui agora é diferente. Você quer subir no cargo da sua empresa, você quer mudar, você quer chegar, de repente, a diretor, a gerente. Você quer estudar para passar no concurso público. Eu não sei, mas é o seu sonho. E eu não posso colocar limite nos seus sonhos. Eu não posso falar para você que esse sonho é pequenininho ou que esse sonho é grandão. O que eu posso dizer para você despertar é para você conhecer, para você viver os seus sonhos. E aí você vai... Eu sempre falo, é meu slogan, né? Transformando sonhos em metas e conquistas. Então, você vai transformar... Qual é o seu sonho? Ah, é tirar uma carteira de motorista. Ok, em quanto tempo? Quanto é que custa para tirar uma carteira de motorista? Eu sempre vai se perguntar, 2.000? 2.000 reais. Você tem 2.000 reais agora? Não. Então, você tem 10 de 200? Tem. Então, você vai tirar 200 reais todo mês e vai botar lá no cofrinho. Decidiu. Aí, daqui a 10 meses, você tem uma carteira de motorista. Mas se você ficar pensando só nos 2.000, parece que você não vai ter esse dinheiro nunca. Entende? Então, assim... Qual é para você despertar? Qual é o seu sonho? O que você quer com ele? O que você quer através dele, gente? Sonhar com uma família feliz, com casamento, com paz, amor e saúde. Todo mundo sonha, é isso que a gente quer. E é isso que a gente vive da graça e da misericórdia de Deus. Não é pecado você sonhar em querer levar seus filhos para o Beto Carreiro. Parece que é pecado agora querer ter dinheiro, Wallace. É verdade. Gente... Dinheiro de forma honesta e justa é super válido. Não quer mandar para mim. Tá? Que eu ponho aqui o número da minha conta agora. Eu ponho a minha conta. Então, você precisa sonhar financeiramente também. E sonho, gente, que não o quê? Ultrapasse. Você não pode o quê? Sonhar demais, jogar a expectativa lá para cima, para você não se frustrar. Como você também não pode... pegar o seu sonho e jogar ele lá para baixo para você ficar ali na sua zoninha de conforto. Então, você escolhe, tem que ter ali o equilíbrio. É alcançável, a sua meta precisa ser alcançável. E aí você vai, faz, comemora, aquilo vai te dar confiança, feliz, passa para o novo sonho. E esse é o ciclo da vida. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você aprender a dizer, de repente, não... que é o muito, né? Isso aí serve para mim também. Então, quanto mais você puder, quando você
aprender a dizer não para algumas coisas, aprender a ter prioridade, a sonhar os seus sonhos, a compartilhar aquilo que você não está gostando, entendeu? A se posicionar sem medo, a acreditar em você, a dar o próximo passo, e se cair, levanta e vai de novo. Para a gente fechar aqui a minha parte, né? Que eu sei que você vai. Tem uma vez que passou no Facebook ou no Instagram, alguma coisa assim, fundo do poço? Fundo do poço, eu desço, bebo água, pego um pouquinho e subo, ainda dou água para quem me jogou lá dentro. Aí eu fiquei pensando, vida de Instagram, vida de Facebook. Porque eu, meu bem, se eu tô no fundo do poço, eu choro, eu quero desistir, eu choro de novo, entendeu? Eu tenho DR com Deus, eu fico lá uns minutinhos, eu vou me reerguer. Agora dizer que eu desço, bebo água, subo, cara... Por isso que eu tô falando para você, é a vida que você tá achando que a pessoa leva no Facebook. Isso para mim foi a minha pior mentira que já contaram. Porque se eu tô lá no fundo do poço, realmente, vai dizer que eu vou chegar lá feliz? Eu choro a beça. Penso, meu Deus, isso não é para mim, não é possível. Sou ser humano, gente. Mas aí eu lembro do meu propósito, daquilo que eu nasci para fazer, da diferença que eu posso causar, pelo menos na vida de uma pessoa. De como tem alguém do meu lado que fica feliz com o meu sorriso. Dos planos que Deus ainda tem para mim para poder realizar. E aí tudo isso vai fazendo escadinha para poder sair lá do fundo do poço. E quando eu saio, eu não quero cair de novo nunca mais na vida. Não tem essa, entendeu? Então esse é o conselho para você despertar. Para você se conhecer, para você ir atrás dos seus sonhos, para você voltar a sonhar. Que Deus ainda realiza muitos sonhos. Ele tem os projetos dele para você, mas você também tem que ter atitude para poder fazer, para poder economizar, para poder decidir vencer. Então, toda vez que eu levanto, eu falo, eu sou do grupo dos persistentes. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Mas eu decidi mudar o rumo da minha história. E ainda tem muita coisa vindo por aí, ainda sou muito pequenininha. Quem sou eu na frente de Fly com Block High? Para entendeu? agora! Para agora! Jaque, que coisa linda, que coisa linda. Uma coisa muito que me marcou nessa sua fala agora foi quando você falou de se proteger. Porque muitas das vezes nós estamos colocando a máscara para os outros respirarem e estamos esquecendo de nós. A gente, Estamos sim. esquecendo de nos proteger também. Porque a vida, ela só vai nos proporcionar coisas boas se nós também nos preocuparmos conosco. Porque não adianta nós amarmos a todos, fazermos por todo, e você? E por você? O que você está fazendo? Então não adianta você só fazer os outros rirem e você chorar. Você tem que... Por isso que nós aprendemos que amar a Deus acima de todas as coisas, porque quando você ama a Deus, você acaba se amando, porque você começa a interagir com o universo manda para você de volta, né? E depois você conhece, mandar energia para cima, a energia volta para você e automaticamente você começa a emanar essa energia para o outro, que aí é o amor ao próximo, né? Que aí vai falar da missão, da nossa missão de vida, que é auxiliar pessoas a transformarem a sua vida, descobrindo o potencial que já existe nelas mesmo. Só precisa ser ativado, só precisa ser despertado. Então, foi muito interessante a sua colocação de se autoavaliar-se e se potencializar para alcançar, porém, ter esses cuidados de se proteger. Porque muitas das vezes as pessoas não se preocupam com isso. Protege o outro e não se protege. Outra coisa que eu entendi que as metas têm que ser alcançáveis, metas mensuráveis, de fato, porque tem gente que cria dificuldade, né? Faz planejamento de algo, coisas absurdas e fica igual um louco correndo atrás daquela coisa absurda, enquanto se ele fizesse o básico, a abundância ia chegar. Mas às vezes está querendo fazer a abundância e não fez nem o básico. Não comeu nem o arroz com feijão ainda, já quer o filé mignon. Gente. Já quer o filé mignon. Nunca se assentou para aprender e já quer dar aula. Dar aula.
Então, eu aprendo aqui que o gladiador ele está sempre aprendendo. Nem todas as batalhas ele vai subir ao pódio. Ele, às vezes ele vai ter combate que ele não vai vencer, mas aí o que, que ele faz? Ele repagina-se de novo, ele volta de novo, ele vai buscar informação de novo, coerente com o propósito, e faz o alinhamento da forma correta, para que ele, de fato, venha lograr êxito naquilo que ele se empenhou em fazer. Então, eu aprendo contigo, Jaqueline, que tudo é possível quando você acredita. Tudo é possível quando você busca o conhecimento alinhado com o seu propósito de vida. Tudo você conquista se você realmente priorizar a Deus e priorizar o conhecimento. Porque Deus já fez a parte dele, de te trazer ao mundo, te dar a vida. E agora é você que vai ter que pegar a vida que ele te deu e potencializar a sua vida para a sua missão. Já que colocou na mente, a minha missão é ajudar mulheres que estão passando por momentos difíceis na vida, de tirar o foco do difícil e ver que dentro daquela dificuldade nasceu uma oportunidade que ela não estava vendo, porque ela só estava olhando por um ângulo. Então a Jaqueline vai ajudar essas mulheres a olhar por outro ângulo. Assim, o Wallace Fly, na expertise dele, do PAP, venda porta a porta, 30 anos, vendendo porta a porta, empreendedor desde os 6 anos de idade, tenho 30 anos de empreendedorismo. Então, eu posso falar do que é estar com o público, do que é lidar com pessoas. Tem muita gente Nutella, né? Entregando, pegando ali, né? As Nutella vai ali, copia, arranca dali, faz um plágio, né? Diz que é dele e joga como se fosse dele. E quando você vai ver na prática... Não sabe o que é tomar 10 não em 10 segundos, né? Não sabe o que é enfrentar um público, que aí você tá todo empoderado, todo, pá, agora vai ser aquela venda, agora vai ser... Não. Então, e aí você só vai simplesmente... Ok, queridos, muito obrigado pela sua gentileza de poder partilhar comigo esse momento de partilhar da minha empresa. Gratidão. Dessa vez não foi possível, mas na próxima será. Gratidão, que Deus vos abençoe. Ó. Mas por dentro você fica ainda... Aí você tem que se empoderar de novo. Dessa vez porque vem o próximo. Porque vem o próximo, isso aí. Então, isso vai nos dizer que todo gladiador ele precisa estar se motivando sempre para alcançar os seus propósitos de vida. Então, foi isso que Jaqueline fez. E dentro disso, Jaqueline, tem alguma pergunta que eu deixei de fazer? Não, fica à vontade. Então, só se alguém tem uma pergunta, nenhuma. Então, show. Vocês que estão aí nos assistindo, tem alguma pergunta que queira fazer para a Jaqueline nesse momento? Nós temos aí... tempo para isso? Temos tempo? Temos. Deixa eu ver aqui. Temos 7 minutos. 1 minuto. 1 minuto, 6. Se não tem, eu tenho várias. Se não tem, eu tenho várias. Então, acho Jaqueline, que não. porque o tempo é curto, mas eu preciso sugar o máximo de você, porque não é toda hora que eu tenho Jaqueline, já que empreende aqui comigo. Ah, alguém fez aqui. Jaqueline, você sentiu medo em algum momento? A todo tempo e até hoje. Jefferson, em todo tempo. Até hoje. Tomar essa decisão dessa transição foi uma das mais difíceis para mim. Só que foi o que eu falei, eu estava muito focada naquilo que eu queria proporcionar, qualidade de vida com os meus filhos, eu queria passar ali o aniversário com eles que eu já não passava mais, eu queria jantar em casa, então eu sabia muito bem do meu propósito, mas é claro que eu tive medo. Só que foi o que eu falei, ter o medo é a primeira parte, mas eu já me senti ali, pronta para dar esse passo. E o que eu coloquei para mim? Que se não desse certo, primeiro eu tinha tentado, eu tinha me organizado para aquilo
E segundo, que eu começava de novo. É super difícil recomeçar, mas se for preciso, a gente precisa, mas eu tenho a todo tempo. Então, não tem como Perfeito. dizer assim, ah, você não tem medo. A toda entrevista ainda que eu vou de consultoria, ou seja, de qualquer outra coisa, toda palestra que eu vou dar, ainda dá aquele friozinho, aquele medo da barriga. Aí eu encaro e vambora, tá? Mas Perfeito. meu marido, então, teve muito mais medo do que eu. Então, já que conclui aí com essa pergunta respondida, que o medo sempre existirá, mas entre em dar lugar ao medo, você tem que lembrar que ele não te deu espírito nem de temor nem de medo, mas de ousadia e de poder. Então, se você É, acredita no seu potencial, não deixe o medo te vencer, mas vença o medo tomando a postura certa, nutrindo quando a for sua mente de pensamentos que vão ser congruentes com aquilo que você está focado em realizar, e com certeza o medo vai diminuir, porque você vai se empoderando. O gigante vai deixar de ser gigante quando você acredita no seu potencial, quando eu você sei, acredita em você mesmo, né? eu Então, sempre já que nós falo, sabemos. eu falei no início, Alice, que eu prefiro ter encarado que ficar no e se. Então eu encaro e vai. Eu prefiro ter esse medo encarado aí. É claro que você tenta calcular ali os riscos, né? Não vai sair atirando para todos os lados. Existe o medo saudável, mas existe também o medo que te paralisa. E é esse medo que te paralisa. Qual é o medo saudável, né, gente? Eu não vou atravessar a rua sem olhar, eu não tenho medo. Deus está comigo. Pum, morreu. Entendeu? Mas aquele medo que te paralisa é que não pode. Então, se você nunca vai descobrir o que tem depois da cortina, se você não for lá e abrir, se você não tiver coragem para falar. Eu falei muito, um pouco uma vez sobre isso numa pregação rapidinho, sobre o medo, sobre o jovem rico. Aí todo mundo Sim, fala que ele teve isso, a gente escuta muito a história dele, entrando com ele preso ao dinheiro. Ok, tem ali a sua verdade. Mas eu sempre falo, ele teve medo de saber, assim, de largar, mas aí ele até hoje não sabe como seria a vida dele com Cristo se ele tivesse aceito aquele convite. Ele é o sim, e se. Ele sim. não sabe. Ele deve pensar até hoje, vamos, se a gente trouxesse para os dias de hoje, ele deve pensar até hoje assim, e se eu tivesse aceitado? Como a minha vida estaria? Então, por isso que eu falo, eu não gosto do e se. Então, eu sei, deu ruim, começa de novo, deu certo, graças a Deus que deu certo. Perfeito, perfeito. Então, Jaque, gratidão, muita gratidão Beijo. por tudo quanto você proporcionou para nós nesta noite. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e que as Amém. ferramentas espirituais ao qual nós prezamos, que está em Efésios 6, possa estar continuamente sobre as nossas vidas, brindando-nos para que sejamos gladiadores positivos, porque tem gladiadores que só pensam em matar. E a nossa questão não é esse gladiador que é para matar, não, é para vencer os obstáculos da vida. Tem que estar com as ferramentas bem alinhadas. E o primeiro alinhamento você já fez, que é estar em Deus. O segundo você está fazendo continuamente, que é buscando informações para que tenha novidade para oferecer para aqueles que decidirem fazer mentoria contigo, ou fazer mentoria com Alice Fly, ou seguir de outras maneiras. Então, muita gratidão por estar comigo aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, a mentora, a Jaque Empreende. Segue ela lá, pessoal, ok? Você que se conectou com a história da Jaque, segue ela lá no canal dela e não deixa de me seguir também, não. Vamos junto Claro que nessa, porque não. eu costumo dizer que nós não Na somos... verdade, o psicoterapeuta é você, o coach é você, precisando de sessão de desenvolvimento pessoal é com você. Entendeu? Isso aí, vai lá e agenda. A minha parte fundamental mesmo hoje é falar, apesar de toda essa história, é falar sobre vendas, que é o meu amor, é a minha paixão. Entendeu? Vendas Perfeito. move o mundo. E é o nosso nicho, né? Porque venda, nós sempre estamos vendendo alguma coisa, não é verdade? Então, Jaque, vender é uma arte e o palco é a vida. Quem não assume o palco jamais vai ter a noção do que é passar por ele. Então,
Então, gratidão, gratidão e que Obrigada a Deus te você. abençoe rique e abundantemente. 17 segundos para encerrar, então que Deus abençoe sua vida. Beijo, gratidão. Ó o print. Ó o print. Eu aprendi contigo. O print. Ai, não consegui. Conseguiu aí?